Boa noite a todos. Dando continuidade à formação da pastoral familiar, hoje nós vamos ter o tema Questões de Eucaristia celebrada e vivida. A dinâmica de hoje vai ser uma pergunta por pessoa, aí vem até aqui, onde está o microfone, faz a pergunta e volta para o lugar. Tá bom? Se tiver qualquer dúvida, aí a gente esclarece. E só comentando o que o padre mesmo já tinha dito, e para todo mundo trazer as suas dúvidas, né, sobre a Santa Missa, porque é só conhecendo mais que a gente passa a amar mais o sacramento do amor. Então eu peço que todos fiquem de pé, para a gente rezar uma Ave Maria para o padre, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguma coisa? Boa noite, padre. Boa noite. Vou fazer já a primeira pergunta, então, aproveitando que eu estou aqui. Vamos sentar, então, né? Antes de começar, só para que todos tenham oportunidade, então, vamos priorizar de nós fazermos perguntas. Eu sei que não existem perguntas erradas, existem respostas erradas. Mas, se você puder clarear um pouco mais a sua pergunta, fica mais fácil. Dentro da pergunta, perguntas objetivas, que ficam mais fáceis para respostas também. E aí, entrando também nas questões de casos, às vezes, muito particulares. Por exemplo, eu fui na missa tal e o padre fez isso, isso, isso. Eu vou dizer o que a igreja diz sobre determinada coisa. Não vou dizer se o padre estava certo ou estava errado. Até para que nós não nos coloquemos assim em situações constrangedoras. E todos nós que somos padres, a gente recebe o uso de ordem para celebrar para presidir a Eucaristia. E existe um rito. Então, quando saímos deste rito, aí sim existem algumas situações muito particulares e criatividades exageradas. Eu vou tentar responder apenas sempre aquilo que a igreja diz dentro dos contextos dos ritos da história e tudo mais. Tá bom? E aí uma pergunta para cada um, obviamente, né? Caso você tenha outra pergunta na sua pergunta, aí você vai para o fim da fila e faz a pergunta. Que é facilitar para que também tenhamos participação de todos. Vinícius. Boa noite, padre. A dúvida é o que ensejou essa dúvida que surge na cabeça de muitos católicos, que a gente vê pela internet, essa, entre aspas, disputa entre a missa tridentina e a missa nova, né, que se diz, essa missa do rito de Paulo VI. O que ensejou essa, entre aspas, disputa entre qual é a missa verdadeira, a missa de sempre, né? Essa dúvida é muito comum entre nós católicos, porque a gente, inclusive, vê muita gente na internet dizendo que na missa nova se comete abuso litúrgico, que não é a missa de sempre, né? Tanto que quem defende a missa tridentina usa inclusive esse termo, a missa de sempre, que é a missa que é celebrada há 2000 anos, né? E a gente vê que, inclusive, agora há uma certa restrição por parte do Vaticano, né? O Papa Francisco colocou uma certa restrição a essa celebração, e aí surge essa dúvida, né? Eu estou participando de forma correta, eu estou participando da missa de sempre, então o que ensejou essa, entre aspas, disputa? Obrigado pela pergunta, Vinícius. Essa questão das missas, dos ritos,
A gente precisa entender, primeiramente, que o rito tridentino nasceu no Concílio de Trento, 1542, 1561. O Concílio de Trento foi nesses anos. O que existia antes era que cada região do planeta tinha uma forma de celebrar. Por exemplo, existiam os ritos na África, a América Latina estava recém-colonizada pelos europeus, 1542, então a gente entende aí isso. Os ritos no Oriente, no Extremo Oriente, enfim. Cada lugar celebrava conforme a sua cultura, colocando elementos, inclusive, da sua cultura. A gente tem que falar de igreja católica e igreja universal, igreja que está em todas as partes do mundo. Então, ali, no Concílio de Trento, tentou-se unificar os ritos a partir da celebração tridentina. Então, tentou-se unificar os ritos nas mais variadas partes do mundo para que se celebrasse ali. Então, não é aí a gente já joga no lixo o termo missa de sempre, que nem sempre foi como era ali. Nasceu em 1542, 1561, no Concílio de Trento. O que se tem hoje é que nós encontramos um desejo de retorno ao passado pela inconsciência do futuro. Existem exageros litúrgicos? Existem. Como eu falei, existem, infelizmente, muitas situações dentro dos ritos que não são católicos, existem. Com a chamada globalização, nós tivemos um contato muito fácil com outras culturas. E aí, por exemplo, eu vou para o Japão e aí eu mergulho na cultura japonesa e aí eu quero trazer elementos da cultura japonesa para o rito litúrgico. Só que nem japonês eu estou de passagem lá, por exemplo. E aí isso vai acontecendo muito facilmente com o avanço dos meios de transporte, com o avanço dos meios de comunicação. Então essa globalização ela faz com que as pessoas circulem muito facilmente em toda a Terra. Então isso vai trazendo com que vários outros elementos entrem neste rito. Então quando existe essa ala que insiste em permanecer com o rito tridentino, porque esse é o nome correto, o rito tridentino, o rito de Pio V, que seja, existe essa insegurança com o futuro. Então eu olho de uma maneira assim, eu já critiquei muito essas pessoas, estou aqui confessando publicamente. Na minha época de estudo de liturgia, inclusive, eu criticava muito isso, porque a gente ouvia muitas asneiras até mesmo de professores, que dizem que o rito que nós celebramos, o rito latino que nós celebramos atualmente, foi um rito elaborado dentro de uma sessão com coisas escalabrosas e tantas outras coisas. Então, hoje eu vejo que essas pessoas, elas têm um desejo de voltar porque elas têm uma segurança no passado. Porque nós não sabemos para onde vamos, nós não sabemos onde chegaremos. Então, isso é uma questão muito, até mesmo psicológica. Quando eu não vejo perspectiva, eu dou um passo atrás. Eu volto a fazer alguma coisa, eu me apego às minhas tradições, eu apego à minha família, eu me apego a que eu tenho segurança. Eu vi e deu certo. Então eu prefiro ficar ali do que confrontar-me com o futuro. E no que diz respeito à liturgia em si, ou à celebração eucarística em si, aconteceu um exagero do outro lado. O Papa Francisco fez um moto próprio, depois ele
mais uma vez ratificou o motu próprio e escreveu uma carta justamente para que não se tenha estes exageros. Já o Papa Bento XVI já tinha acolhido este rito, mas que fosse de uma forma que servisse para a unidade, não para a divisão. O problema foi esse, que as pessoas usaram desse rito e começaram a se dividir, como que eles fossem a Igreja Católica e nós não. Isso não somente a partir dos leigos, mas a partir de até mesmo de padres. O padre agora, que celebra nesse rito, ele é mais padre do que eu. Espera aí, minha gente, ele recebeu o mesmo sacramento da ordem que eu, no mesmo grau do presbiterato que eu, no mesmo uso de ordem que eu tenho. Então, o grande problema é que aquilo que era para unificar, porque era um povo, uma parcela do povo de Deus que persistia nisso, por exemplo, em Campos do Goytacazes, nós temos ali agora eu não me recordo o nome, mas tem ali aqueles que podem celebrar e viver a igreja como era no rito de tridentino, em Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. Só que aquilo que era para unir, que era o desejo do Papa Bento XVI, era uma parcela do povo de Deus que estava insistindo em permanecer naquela situação. O Papa Bento XVI quis trazer essas pessoas de volta, dando a elas a permissão, sem o exagero, de falar que agora nós somos o certo e eles são errados. E aí isso não aconteceu, e aí foi quando vem Papa Francisco e tenta colocar a ordem na casa. Então, o que nós temos hoje, infelizmente, é uma grande desunião da igreja. Estamos trabalhando de graça por Satanás, que é ele quem é o divisor. Eu olho com bons olhos por esse sentido. Eu vejo pessoas com medo do que virá, com medo de olhar o futuro, encarar o futuro como deve ser encarado, contando com a graça de Deus. Então dá um passo atrás e retorna a esses pontos litúrgicos. Por outro lado, eu vejo, infelizmente, uma grande ação de divisão entre um rito e outro. O rito oficial da Igreja Católica, eu sempre falava isso, inclusive nas aulas de liturgia, o rito oficial da Igreja Católica Apostólica Romana é o rito que o Papa celebra na Basílica de São João de Latrão. São João de Latrão é a Catedral de Roma. Então, de Roma para o mundo, é ali que se celebra o rito que é para toda a Igreja unificada. Então, o rito que o Papa hoje, Bispo de Roma, celebra na São João de Latrão, é o rito que nós deveríamos seguir, e não outro. Então eu vejo dessa maneira essas vertentes muito perigosas. Por quê? Porque vai se formando uma cultura, e que não é uma cultura católica, muitas vezes. A gente precisa ter, sim, os conceitos, os valores, as bases católicas, mas partindo do rito em si, a gente vai formando uma cultura. E aí essa cultura leva muitas pessoas a não se confessar por consciência, mas por medo. Leva muitas vezes a pessoa a ver o suicídio, com um ar ainda retrógrado. Leva muitas vezes a levar a autoridade do Papa Francisco para o lixo. Então, assim, a gente vai trabalhando de graça para o divisor. Eu teria muita coisa para falar sobre isso, mas eu vou me manter aqui. Senão a gente fala a palestra inteira só dessa pergunta. Próximo. Perguntas. É aberto para todos, então todos façam aí as suas perguntas. Boa noite a todos. A gente sabe que a missa é o sacrifício incruento de Jesus. Tenho visto, através de vários bispos, pela televisão, pela internet, falando que a missa, como ela é o sacrifício de Jesus, ela não deve ter palmas, não deve ter danças, não deve ter esse tipo de movimento. Como fica
a palma, os cantos, a dança durante a missa, eu não sei se ela surgiu com a renovação carismática, não me recordo, mas como fica nessa situação? Porque em todas as igrejas que a gente vai, tem palmas, tem cantos, tem ergue o braço, canta o aleluia, e eu gostaria de saber qual é o procedimento correto da igreja. Primeiro é uma visão teológica da Santa Missa. A gente tem a dimensão da Santa Missa não apenas como o sacrifício de Jesus, mas a atualização de todo o mistério pascal. A atualização do mistério pascal começa na quinta-feira com a festa da Santa Ceia. Entramos na sexta, propriamente a morte do Cristo. Passamos pelo silêncio do sábado e exaltamos de alegria com o domingo da Páscoa. Então a missa ela condensa todo esse mistério salvífico de Jesus. Paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. A questão da palma ou não palma, ela é uma questão cultural também. Existem as normas da igreja frente aos exageros. Mas os exageros que não ferem, aliás, aquilo que não fere propriamente a liturgia, não é considerado como uma norma radical. Não pode. É bom que não se faça em determinadas ocasiões. E aí, não é que nós, como presidente de missa, presidente de celebração, nós temos que dar ao povo o que eles querem, mas principalmente dar o que eles precisam. Mas, por exemplo, como a senhora citou, dentro de um evento, por exemplo, da Renovação Carismática Católica, que é um movimento da igreja, mas vamos entrar numa dimensão de cultura territorial. A cultura africana, por exemplo, que é muito festiva. Então, essas culturas que não agridem a teologia litúrgica, não existe um impedimento normativo, não pode. Por outro lado, não nos coloca em uma obrigação de fazer. Por exemplo, por isso que eu falo da mistura de ritos, que foi nos colocando, às vezes, algumas situações muito delicadas hoje, e aí uma confusão litúrgica. No rito de Pio V, na hora do ato penitencial, todos deveriam se ajoelhar, porque era o momento em que nós nos penitenciávamos para receber o perdão. Era o ato penitencial. A visão teológica, ela retorna às origens e no rito que nós celebramos, e eu volto a dizer, o rito que o Papa Francisco celebra na Basílica São João de Latrão, não nos obriga, nem nos pede de nos ajoelharmos na hora do ato penitencial. É uma questão pessoal. Eu posso me ajoelhar? Não existe erro litúrgico nisso. Mas eu preciso me ajoelhar? Obviamente que não, porque é uma visão diferente. Ali eu não estou me penitenciando por ser pecador. Eu estou enfatizando a misericórdia de Deus, que, mesmo sendo eu pecador, Ele me deixa participar da missa. Até no rito antigo, e isso é a tradição da segunda oração eucarística, que é uma das tradições mais antigas da Igreja de Roma, se colocava o Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, ou seja, o corpo manifestava o que era. O primeiro Kyrie, ou seja, é lá na parábola entre o fariseu e o publicano. É o publicano batendo no peito, dizendo, Senhor, tende misericórdia de mim, porque sou pecador.
Mas o Cristo me tirou do sepulcro, então eu levanto meu corpo no Christe eleison. E Ele me abre as portas do céu, porque Ele é Senhor, Kyrie eleison. Essa é a tradição mais antiga. Ou seja, se fazia em pé, porque é a posição do homem ressuscitado, né? E esses três movimentos, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Senhor piedade, Cristo piedade, Senhor piedade. Então, dando um exemplo, o bater palma, voltando à sua pergunta, ela é proibida normativamente falando? Se pede que não se bata para não agredir a liturgia. Quando não agride, não tem problema bater. Quando não se tem uma agressão, por exemplo, você não vai para a procissão de receber a Eucaristia batendo palma. Porque aí as palmas elas seguem o rito, né? O ato segue o rito. Então a música no canto de entrada ele tem que ser marcha. E aí nós quase marchamos. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Tem que ser canto processional. O canto de entrada, o canto das ofertas, o canto da procissão. Cada um com a sua cadência própria. O hino de louvor, o glória, né? Não foi a renovação carismática que colocou palma. Foi a cultura africana que colocou palma. Porque é o hino de estupor de alegria, porque segue o ato penitencial. Então, é o hino em que eu não presto, mas Deus me dá a oportunidade de estar aqui, então eu faço festa. Porque é quinta-feira santa. É dia de louvar a Deus na ceia pascal do Cristo. Então, quando a gente coloca a dimensão da Santa Missa somente como santo sacrifício do altar, primeiro que é uma dimensão que para a minha liturgia eu não consigo enxergar, porque eu consigo enxergar a missa como todo o mistério pascal. Senão eu vou celebrar aqui a Santa Missa somente como a Sexta-feira Santa. Então o Cristo não ressuscita, porque Ele não ressuscitou na sexta. Então o Cristo não nos alimenta. Não é a atualização da Quinta-feira Santa. É só o Santo Sacrifício. Então é só o Calvário, sim, mas é também o cenáculo. É também o sepulcro vazio. É também o Senhor que se coloca no meio de nós. Então, a questão do pode ou não pode é apenas aquilo que venha a agredir a liturgia. Aí sim, nós precisamos ter uma atenção a isso. Mas vai muito pela questão cultural e devocional. É proibido... Acho que tem gente querendo sair lá só. As portas lá estão fechadas. É proibido bater palma na missa? Se pede que não se bata em determinadas ocasiões para que não agrida. Mas se pede para se ajoelhar no ato penitencial? Não. Então, se quiser bater palma, não agredindo a liturgia, bata. Se quiser se ajoelhar no ato penitencial, não agredindo a liturgia, bata. Coisas mais agressivas à liturgia nós fazemos, né? E muitas vezes achamos que fazemos certo. Só que são verdadeiras agressões à liturgia. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Deve-se levantar o braço ou não deve-se levantar o braço na oração do Pai Nosso? O que diz a rubrica do missal romano? O sacerdote de mãos estendidas recita a oração do Pai Nosso. Mas não está lá só o sacerdote. E aí é uma questão, volto também da questão cultural e histórica da liturgia. Quando eles estavam ainda nas escavações, e procuram ainda várias vezes as escavações das catacumbas de Roma, acharam uma figura pintada atrás de um lugar que era um altar, nas catacumbas. Era uma imagem de uma mulher com um véu branco,
ou seja, isso já simboliza a virgindade, simboliza-se a igreja. E essa mulher de mãos assim e não assim. Isso já causou um escândalo, porque este era o jeito de rezar, né? Antes do Trento. Era o jeito de rezar porque era a forma de cálice. Né? Assim é uma forma, assim é outra. Isso aqui é a forma de um cálice. Eu estou com esse copo aparando, vamos dizer, as graças de Deus. Esta forma escandalizou os historiadores porque eles viram que os primeiros cristãos rezavam assim, simbolizado na igreja, naquela imagem daquela mulher pintada que simbolizava a igreja. O que é isso aqui? Isso aqui significa render-se a Deus. Quando você, não sei se você já viveu essa experiência, alguém, mãos para o alto, isso é um assalto, você não vai fazer assim. O ladrão vai trancar, você vai fazer assim. Isso é sinal de render-se. Né? É assim que a igreja reza. E aí criou-se, antes de Trento, criou-se a tradição que os cristãos, ao rezarem a oração que o Senhor nos ensinou, se rendiam ao Pai. São coisas tão simples que não agridem a liturgia, só que por falta de estudar, ficam presos a rubricismos, e não é rubricas. Rubricas significam as letrinhas vermelhas que tem no missal romano, que são aquilo que nos leva a celebrar melhor. Só que não são pessoas presas a rubricas, mas são pessoas que estão presas a rubricismos. E aí fica uma liturgia totalmente engessada. Respondi. O que mais? Ai, minha Nossa Senhora. Não, é porque vinha uma criança ali fazer uma pergunta. Pode, Giovana. Giovana não, é Juliana. Tá bom. Boa noite. Eu tenho dúvida, por que às vezes na missa tem o incenso e às vezes não? Tá. Porque tem igrejas que tem muito pouco. A gente entrou nos exageros, e aí trazendo um pouquinho da pergunta que o Vinícius fez. Porque no pós-Vaticano II, ou seja, depois de 1964, quando acaba o Concílio Vaticano II, houve um verdadeiro escândalo em muitos lugares. Aqueles que tinham o movimento litúrgico de fazer com que se celebrasse já na língua que o povo entendesse, não mais no latim, que não se celebrasse versus Deum, mas versus populo, ou seja, que não se celebrasse de costa para o povo, mas de frente para o povo. Então existia esse movimento antes do concílio. Tanto que essa igreja era de 1957, e ela não foi construída com altar lá. Né? Ela não é, eu sempre gosto de enfatizar isso, porque assim, essa era uma igreja que deveria ter sido construída no formato litúrgico antes do concílio, porque era de 57, o concílio começou em 62. Né? 58, aliás. Então, ela deveria ter o altar lá no fundo, e ela não tem. Por quê? Porque o movimento litúrgico que já vinha acontecendo antes da norma da igreja, já era assim, até arquitetonicamente falando. Só que com o passar do Concílio Vaticano II, muitos padres começaram a achar que agora quem mandavam eram eles. E aí nós vamos entrando num contexto histórico, onde muitos dos sinais da igreja, dos sinais da liturgia, foram se perdendo, como o incenso, como as vestes, como os sinais confessionário, pia batismal, altar, ambão, via sacra, sinais que falam por si só. Eu conheço um padre que é da minha turma de padre, ele foi transferido agora, não vou falar onde nem
ele foi transferido para um lugar em que ele chegou na igreja e não tinha uma imagem de santo. O padre que estava antes era desses padres assim meio voltados à ecologia, essas coisas todas. Então a igreja parecia muito mais uma loja de jardinagem do que igreja. Ele simplesmente tirou todas as imagens, tirou tudo quanto é sinal litúrgico e colocou vasos e vasos e vasos de planta. É como se estivesse aqui tirando todas essas imagens e colocasse um monte de samambaia. Então aconteceu esse exagero, sim. Por quê? E aí por isso que eu falo da resposta da pergunta do Vinícius, porque um grupo querendo assegurar a tradição dá um passo atrás. Aí volta ao rubristicismo, volta a essa celebração rígida para segurar esses exageros. Então, eu posso usar o incenso em todas as missas? Posso. Mas aí, a minha visão litúrgica prefere usar em determinadas ocasiões que vão dar um ar maior de solenidade. Então aí, por exemplo, hoje nós colocamos incenso. Estamos dentro do mês de celebração da padroeira e já estamos celebrando a missa dominical. Os acólitos, os coroinhas estão chegando. Eu não posso colocar uma missa com todo o aparato sem pessoas que também possam me ajudar. Com incenso, com a vela, com a cruz, com todas essas coisas. Então, com a vinda dos coroinhas e acólitos, eu posso colocar em mais missas. Então, para dar este ar de solenidade da missa do domingo, da missa, solenidade, nós vamos entrar, a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, dia 12 de outubro. Então, essas missas que são solenidades. Então, a gente usa esses sinais para dar essa diferença de que aquela missa é mais solene. Todas elas é a única missa celebrada por Jesus Cristo. Tá? Não é que aquela vale mais, aquela vale menos. Ela tem uma participação maior das pessoas, tem uma solenidade maior, então se coloca estes sinais. Procissão, por exemplo, se você vem durante a semana, eu não faço procissão todos os dias. Até os meus paramentos, eu tenho a roupa da missa, do domingo. Porque a roupa da missa de semana é diferente. Para dar esse ar mais solene, tem as diferenças por grau de celebração. Só para que você entenda. Opa, aqui está pegando no negócio. Só para que você entenda. Existem os graus de celebração. Existe a solenidade, a festa, a memória facultativa e o tempo comum. Então, existem estes 5 graus de celebração. A solenidade são 2 leituras, tem glória, tem creio. Festa, tem glória, mas é uma leitura, não tem creio. A memória muda só a cor litúrgica, mas segue inclusive o rito da liturgia normal. Então tem essas variações. Então esses sinais do incenso, da procissão, para dar esse ar de solenidade quando tem. Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida vai cair na semana, mas é um dia de solenidade, é a padroeira do Brasil. Tem 2 leituras, aliás, tem glória, tem 2 leituras, tem creio. Nossa Senhora de Fátima é uma memória, celebrar, e não é uma memória obrigatória. Uma outra Nossa Senhora, que agora, sei lá, Nossa Senhora do Rosário, é uma memória. Tem festas, tem festa de algum apóstolo, normalmente é paramento vermelho, tem glória, tem leitura própria. Então assim,
tem essas variações de acordo com o dia e o que nós celebramos naquele dia. Respondi? Obrigado. Meu Deus do céu. Eu queria saber, porque tem outras pessoas também, e queria saber por que a hoste é redonda. Por que a hoste é redonda? Por que a hoste é redonda? Porque ela tem o formato do círculo, que não tem nem começo nem fim. O círculo, né, ou o redondo, dentro digamos assim, da arte litúrgica, significa algo que não tem nem começo nem fim. A figura geométrica do círculo, você não sabe nem onde começa nem onde termina. Por isso que a hóstia é redonda e a hóstia é Jesus, porque Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Na hora da missa, na oração, na oração, a parte que fala: anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Fica ajoelhado ou em pé? Ali também existe uma devoção de cada pessoa. Cada pessoa se coloca ali da maneira que achar melhor. Por isso que eu falo que existe a teologia, e aí a teologia a gente compreende a liturgia em si, existe a devoção popular e existe a devoção pessoal. A minha devoção pessoal, caso eu não fosse padre, seria: de joelhos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Aí eu me levantaria naquela hora. Entende? Porque anunciamos, Senhor, a vossa morte. Permaneço de joelhos, Jesus está morto. Mas eu proclamo a ressurreição dele. A posição do homem ressuscitado é em pé. Então, aqui não existe uma norma. Você pode se ajoelhar logo, aliás, você pode se levantar logo quando o padre ergue e fala: eis o mistério da fé. Ou você pode, no meio do caminho, como eu, se não fosse padre, faria. Ou você pode no final. Por exemplo, boa sua pergunta, que aí eu trago também a questão de outras culturas. Quando eu falo: orai, irmãos e irmãs, para o nosso sacrifício, vocês já se levantam, certo? Quando nós vamos começar a oração eucarística, na oração sobre as ofertas. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. Está todo mundo sentadinho, já se levanta. Na Itália, eles não fazem isso. Na Itália, você reza: receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Depois é que eles se levantam. É uma questão de tradição deles. Então, assim, não existe uma regra. Não é isso, Mateus? Mateus estava lá, sabe? Então, assim, não existe uma regra para essas respostas. Certo? Então, existe a regra pós-resposta. Aí sim. Respondido, dona Sara? Obrigado. Railda. Bom, o senhor falou aí a frase que eu ia perguntar. Quando eu escuto muito, receba o Senhor por tuas mãos. Esse sacrifício? Isso, receba o Senhor. Então, o que a gente escuta muito é receba, ó Senhor. E eu ouvi uma explicação sobre isso, mas achei um pouco confusa. Queria que o senhor explicasse melhor, por favor. Simples. Essa é a oração que a Assembleia faz para o Padre. Então, receba o Senhor
por tuas mãos, pelas minhas mãos. Então é a oração que o povo de Deus faz por nós, presidentes da Eucaristia. Então receba o Senhor por tuas mãos. Justamente porque é a oração que o povo faz pelo Padre. Algumas pessoas fazem, receba, ó Senhor, como se fosse a oração dele a Deus. Não, mas não é. Você está rezando pelo Padre. Então é o Senhor. Diga, dona Sandra. Que a câmera pega você. Padre, com relação ao credo, quando a gente reza o credo normal e quando a gente reza o credo niceno-constantinopolitano? E outra dúvida, a gente no por Cristo, com Cristo, o leigo ele não faz nada, mas existem algumas igrejas que o padre já fala, estende a sua mão, né? Ou que reze também junto com o padre a oração pela paz. Isso é errado quando o padre pede para a gente, mesmo a gente sabendo que nós não devemos fazer, que isso é parte que é do padre, do presidente da celebração? Sim. Dentro daquilo que existe a norma, tem aquilo que é próprio do padre, tem aquilo que é próprio da Assembleia, tem aquilo que é próprio dos dois juntos. Então, a doxologia, o por Cristo, com Cristo e em Cristo, é unir o nosso coração ao presidente da missa e ele fala por nós. Então, ali, devotamente falando, você pode estender a sua mão, não é uma agressão litúrgica, mas o falar seria. Por quê? Porque ali é a voz do Cristo falando através do presidente, entregando-se ao Pai. Então ali, aquela doxologia por Cristo, com Cristo e em Cristo. A oração da paz é um outro momento também em que é o Padre quem faz. Por quê? Porque ali é Jesus dizendo. Tem algumas orações que nós dirigimos ao Pai, que nós dirigimos a Jesus, e tem algumas orações que é o próprio Jesus. Então, aquele que representa, por causa do sacramento da ordem, o Cristo, é o Padre. Aquele momento da paz, eu vos dou a minha paz, é a oração que o sacerdote fala. Por quê? Porque é a voz do Cristo passando para o Padre. Por isso que nós não ouvimos, e por isso que não fazemos o que nós devemos fazer, que é responder amém. Só o exemplo, a doxologia é a conclusão de toda a oração eucarística. Mas é a conclusão que a Assembleia faz solenemente com o amém, seja o amém cantado, seja o amém rezado. Às vezes a pessoa se importa mais em fazer a parte que é do padre e esquece que ele tem a sua parte ali naquele momento, que é dizendo, eu creio, assim seja, com o amém. Então essas duas. A outra qual que era mesmo que você falou? O credo. Não existe uma regra para se rezar o niceno, aliás, o de Niceia ou de Niceia-Constantinopla. Existe, como eu falava para a Juliana, alguns momentos que nós rezamos o maior por causa do grau de solenidade. Mas se você for, por exemplo, na Europa, seja Portugal, seja Itália, seja Espanha, França, enfim, eles dão a prioridade sempre para o niceno constantinopolitano, ou seja, o maior. Tanto que eu decorei, seja quando morei em Portugal, seja quando morei em Itália, o niceno constantinopolitano. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha quase que me esquecido o outro. Por quê? Porque é constante esse. No Brasil, por causa da conferência episcopal, que determina, digamos assim, as regras territoriais, ela não coloca uma obrigatoriedade.
Mas, quando você tem, por exemplo, Páscoa, quando você tem Pentecostes ou outras celebrações, você reza aquele maior, porque ele contém muito mais elementos da nossa fé. O outro contém, obviamente, todo o elemento da nossa fé, mas lá é um pouco mais resumido, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai adorado e glorificado. Ou seja, Ele que falou pelos profetas, está vendo? Aqui só fala, creio no Espírito Santo. Olha quantos elementos o outro traz. Então, para que se entenda, não tem uma norma, né? No Brasil, existe a possibilidade de se rezar todas as solenidades, quando se tem o creio, aquele, tem. Não tem problema. Porém, se dá preferência para rezar nas grandes solenidades, que aí assim a gente até presta mais atenção, porque aí ninguém sabe, aí vai ler, e lendo a gente se escuta. Dona Lourdes. Tá dando para compreender, minha gente? Tô chegando ao seu coração? Obrigado. Se não tivesse, também não tinha como voltar mais no tempo. Num dia, quantas vezes nos é permitido comungar? Boa pergunta. Eu vou começar com a norma, depois eu vou dizer a história. Num dia a senhora pode comungar quantas vezes a senhora participar da missa. Quantas vezes a senhora participar da missa. Qual que era o grande problema? Por que se colocou algumas restrições ao longo do tempo? Principalmente por causa de nós padres. Não se escandalizem. Mas, por um bom tempo, os padres celebravam 4, 5, 6, 7, 8 missas no dia por causa da espórtula de cada missa. E aí o direito canônico determinou que o padre não pode celebrar mais do que uma ou, em algumas ocasiões, 2 missas por dia. Recebendo, obviamente. Porque senão o padre vai hoje, de manhã ele vai aqui, à tarde ele vai em outro lugar, à noite ele vai em outro lugar, e ele recebe financeiramente a espórtula de todas as missas. Diferente do pároco, que ele vai colocar as quantas missas ele vai aguentar celebrar no dia. E ele não recebe absolutamente nada por essa. Mas esses outros padres, que são padres itinerantes, vai em quantas missas ele puder para poder ganhar. Era assim. E aí a igreja determinou que se coloque vamos dizer assim, um limite de comunhão. Para não dizer que o padre não pode celebrar, se colocava um limite de comunhão. E aí era no máximo 2 vezes. Sabendo uma senhora freira em Palmas dessa regra, que ela pode comungar quantas vezes ela participar da missa, tinha uma irmã chamada Irmã Mercedes em Palmas. Lá em Palmas, na quarta-feira, tem um lugar chamado Casa de Maria. Se eu não me engano, celebram 11 missas ou 12 missas no dia. E todas as missas são muito lotadas, são muito cheias. Lá é a devoção de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, toda quarta-feira. Essa freira, ela ia para a missa. E ela participava, se deixasse, das 12 missas. E ela comungava em todas as missas. E aí um dia eu fui perguntar, mas irmã Mercedes, como é que a senhora faz isso? Por quê? Um pedacinho de hóstia consagrada já vale para nos salvar. Aí ela me falou, eu era seminarista na época, ela falou assim, eu fui missionária há muitos anos no interior da África, em que eu só podia participar da missa a cada 6 meses. Então hoje eu estou descontando o tempo em que eu chorava de saudades em receber a Eucaristia. Então, nós podemos, se nós participamos da missa, 2, 3 vezes, não tem problema eu receber a Eucaristia, porque eu fiz parte daquela assembleia. Eu fiz parte daquele momento celebrativo. Eu fiz parte daquele corpo místico que estava atualizando o mistério da fé. Não tem problema eu receber 2, 3 missas, 2, 3
vezes a comunhão. Uma só vale? Sim, uma só. Uma só serve para me salvar. Mas a Eucaristia não é somente para me salvar, mas é para que eu também faça parte da igreja, faça parte do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo que é a igreja, que também serve, né? O Papa Francisco falou, são as pílulas da eternidade. Então, eu posso participar quantas vezes e receber quantas vezes eu participar da missa? Sim. Aí, isso daqui é uma questão também, nós vemos, do antigo rito e do novo rito. Porque o antigo rito, as pessoas assistiam à missa. Não entendiam bolufa que o padre estava falando, não sabiam em que parte do rito estava, então as pessoas iam assistir à missa. Eram católicas, então iam assistir. Não tinha missa todos os dias e nem todo mundo podia participar da missa todos os dias, porque naquele tempo se entendia que era quase que um sacrilégio, um leigo participar da missa, assistir à missa todos os dias. O que os coitados dos leigos faziam durante esse tempo? Iam para a missa, não sabiam o que estava acontecendo, rezavam o terço. Iam para a missa e rezavam o terço. O que o Vaticano II quis fazer? Aí é uma palavra em latim. Quis trazer a actuosa participatio. Significa uma participação ativa. Eu não sou apenas alguém que estou ali vendo o que está acontecendo. Eu estou ali participando daquele momento. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu não vou rezar o terço, eu posso participar de ministérios, fazendo leitura, sendo acólito, sendo ministro. Então, é para participar, porque não é uma igreja, nós não somos uma igreja clerical, nós somos uma igreja povo de Deus, ao qual o padre também é, antes de ser padre, povo de Deus. Antes de ser padre, ele é fiel. Durante muito tempo era isso. Tanto que nas igrejas, está vendo que um assunto vai puxando o outro e a minha cabeça vai fazendo. Aquelas igrejas que têm os balaústres aqui, vocês já viram as igrejas mais antigas que têm os balaústres? Aquilo se chama elementos de separação. Povo, padre. Existe uma separação entre nós. E aí a construção das... Veja que essa aqui já foi construída sem. Então a liturgia, ela nos educa na fé, ela nos revela muitas coisas da fé sem nós percebermos. Hoje não existe separação. Todos nós fazemos parte do mesmo povo de Deus. Claro, aqui eu não estou menosprezando em nada o sacramento da ordem e o sacerdócio ministerial, porque eu presido a Eucaristia. Vocês celebram, eu presido a Eucaristia por causa do sacramento da ordem que eu recebi. Mas, antes de eu ser padre, eu também sou membro do povo de Deus, como vocês são, pelo meu sacramento do batismo. Respondi, dona Lourdes. Mariana. Eu tenho uma dúvida. Teve uma vez que eu fui na missa e eu tinha comungado, estava olhando a fila da comunhão e na volta, assim, estava voltando da comunhão um casal com um bebê. Ele já era um bebê maiorzinho, assim. E aí eu vi que o pai estava com a mão próxima, assim, à boca da criança e tinha uma coisinha branca na boca da criança. Não sei se era leite, se era gorfo, enfim, ou se de fato podia ser Eucaristia. Algumas coisas assim na cena me fizeram meio que tender para ser a questão da Eucaristia, assim, a forma da expressão ali do casal. E aí eu fiquei sem saber o que fazer naquela hora ou o que conversar com eles depois da missa, assim, mas com caridade, assim, né? E eu gostaria de saber o que eu poderia ter feito nesse momento. Eu não sei se você viveu essa experiência aqui na Santa Cândida, mas eu depois chamei a atenção da pessoa. Além de ser um baita de um descuido, eu chamei na atenção na hora que eles fizeram e depois lá no fundo eu chamei também a atenção deles. Por quê? Porque além de ser um descuido,
Porque na hora em que você parte ali a Eucaristia para dar um pedacinho para sua filha, você pode não perceber e um fragmento da hóstia, que é Jesus inteiro, sai voando. Então é um descuido. Depois a criança, ela está na graça batismal ainda. Ela pode participar da Eucaristia? Pode, mas aí a igreja, com o passar do tempo, ela foi entendendo, porque durante um tempo as crianças batizadas já eram crismadas, a igreja ortodoxa ainda faz isso. A criança ela é batizada, crismada, e em alguns ritos já recebe a hóstia consagrada. A teologia católica ocidental compreendeu no passar do tempo que não há necessidade de dar a Eucaristia para uma criança na situação que ela se encontrava, porque ainda era uma bebezinha, ou seja, ela estava ainda na graça batismal, ela não tem ainda a liberdade para pecar, né? Então ela está na graça batismal. E principalmente ela não tem conhecimento, ela não tem entendimento, ela não sabe o que ela está recebendo. Então ela não vai fazer o que nós todos deveríamos fazer quando recebemos o corpo de Cristo, que é adorá-lo, que é agradecê-lo, que é render a nossa gratidão a Ele. É isso que nós deveríamos fazer ao receber a Eucaristia. Aquela criança não vai saber o que ela está recebendo. Então não há necessidade dela receber. Então o que a igreja hoje nos diz, a igreja latina ocidental, ela diz que não, a criança para receber ela precisa passar por um processo de catequese para entender o que é que ela está recebendo. Então eu presenciei a situação, falei com ele, depois falei lá na porta. Fizeram sem maldade, obviamente, né? Mas por ignorância. Queriam dar para a criança aquilo que para eles é o ponto ápice. Falei, vocês deram, que inclusive foi eu que batizei a criança. Vocês deram, vocês trouxeram a sua criança bebezinha para receber o sacramento do batismo. Vocês deram a maior graça para ela. E ela vai crescer, e aí o cão vai rodeá-la, vai tentá-la, vai pecar, e ela vai para lá para a confissão para poder então receber a Eucaristia. Aí ele entendeu, acho, e espero. Então a atitude, colocando concretamente a sua atitude, é falar isso. Olha, a criança ela precisa de um entendimento. A igreja nos diz para a criança receber a Eucaristia, ela precisa passar por um processo catequético de saber o que ela está recebendo. É isso. Soraide. Eu queria saber, eu percebo que, eu vejo que aos domingos, sempre antes do Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado do mundo, sempre tem os cumprimentos, o abraço da paz. E durante a semana eu percebo que não tem. Só que eu vejo que muitas pessoas, no momento que está todo mundo falando Cordeiro de Deus, que tirasse o pecado do mundo, elas estão se cumprimentando. Então a minha dúvida é só aos domingos ou pode ser feito durante a semana também? O que diz a rubrica, o que diz a norma litúrgica? Quando conveniente, pode-se convidar as pessoas a dar o abraço da paz. Quando conveniente. O que aconteceu há um tempo no Brasil? Muitas dioceses, inclusive a minha diocese de origem, quando estava lá o Dom Benedito Beni, ele proibiu a paz. Por quê? Porque virava um verdadeiro carnaval. Virava uma bagunça. Então, se tem, não se tem. Eu acho que ainda é assim. Então, se você assiste a TV da Canção Nova, por exemplo, são raríssimos os padres que promovem o movimento da paz. Mas por quê? Porque eles estão dentro da Diocese de Lorena. Então, a igreja fala quando conveniente. Aí, juntando com a resposta à Juliana, eu
faço nas missas mais solenes, para dar também essa diferença de que hoje a missa é diferente. Por quê? Hoje teve paz e naquele dia não teve. Hoje é mais solene e no outro dia não é. Mas é apenas porque tudo isso se chama arredo litúrgico. Por isso que lá na rubrica se coloca: quando conveniente, pode-se dar o abraço da paz. Algumas igrejas, quando eu falo igreja, eu não estou dizendo igreja católica, nem padre fulano ou beltrano. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo algumas tradições católicas. Por exemplo, o rito ambrosiano, você dá o abraço da paz antes do ofertório. Por quê? Que aí eles levam aquele evangelho que diz: quando fores fazer a tua oferta, e ali te lembrares que um irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta e vai primeiro se reconciliar com teu irmão. Então eles pegam essa passagem do evangelho e colocaram no rito. Então tem a homilia, termina a homilia sempre com o abraço da paz, antes do ofertório. O rito latino usa a paz como um fruto da Páscoa. Jesus ressuscitado aparece no meio dos apóstolos que estavam todos com as portas fechadas. A primeira coisa que ele disse foi: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado. Então ali naquele momento, Jesus já está ressuscitado no altar. Jesus já está ressuscitado no altar. Então eu recebo o fruto da Páscoa antes de receber o próprio ressuscitado. Esse é o rito litúrgico, ocidental, latino. Mas se coloca quando conveniente. Então, em algumas celebrações, por exemplo, hoje nós damos, ontem não. Por quê? Porque aí aí é uma questão que a liturgia me permite. Eu dou preferência para as celebrações dominicais, festivas. E quando é missa ferial é da segunda-feira, da terça-feira, da quarta-feira, da quinta-feira. Quando é missa ferial, eu não coloco. Aí é uma opção minha, porque a igreja me permite, quando conveniente. Respondi, Soraide? Próximo, Guilherme. Algum carro? Alguém está de carro com um alarme? É aqui? Creta cinza. Creta cinza. Parou. Só em pensar, já parou. Guilherme. Boa noite a todos. Nesse momento, estamos ao vivo pela internet e estão chegando algumas perguntas nas redes sociais, trazendo uma delas. Padre Anderson, o correto é comungar de joelhos e na boca? Por que isso deixou de ser feito? Porque não é correto. É opcional. A igreja nos permite receber a Eucaristia na mão ou na boca, de joelhos ou em pé. Existem alguns, por isso que eu falo, a questão ritual nos coloca numa baita divisão. Tivemos aí notícias, eu não vou entrar aqui em pormenor, mas tivemos notícias que a pessoa queria receber joelhos e foi proibida, e a gente, enfim. O que é a igreja? Por isso que eu disse lá no começo, né? Não vou dizer fulano ou beltrano. O que a igreja nos dá? A permissão ou a opção para recebermos em pé ou de joelhos, na mão ou diretamente na boca. Eu sempre sou do ponto de vista que, assim, algumas pessoas falam, mas eu não vou receber na minha mão, porque minha mão é impura. Se existe um órgão mais impuro do que a nossa língua, eu não sei qual é. Não é? E a gente pode receber na mão? Pode receber na boca? Então, assim, é uma questão, por isso que eu digo, é uma questão de ignorância litúrgica. Não existe uma norma, é certo, é o correto. É correto. Como também é correto receber em pé. Como também é correto receber na mão. Como também é correto receber em pé diretamente na boca.
Eu não coloco aqui, eu não coloco nenhum tipo de, por exemplo, aí a invenção, né? Que já é invenção, porque isso já não encaixava. A pessoa de joelhos receber na mão. Isso já não existia. Mas é uma postura litúrgica que não agride. É uma postura litúrgica. Não é um erro teológico. Então, a pessoa que vem receber de joelhos na mão, eu vou proibir que ela receba, porque essa não existe. Essa opção não existe. Ou de joelhos na boca, ou em pé, na mão ou na boca. Aí já se colocou outra. Brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Aí a pessoa agora vem de joelhos e recebe na mão. Eu vou proibi-la? Não vou. Por quê? Porque aquilo não é um erro teológico. É uma devoção que a pessoa tem. Não agride a liturgia aquilo. Não agride a teologia aquilo. Então, só falta me arrumar, porque eu fico sempre no primeiro degrau. Aí a pessoa se ajoelha e põe a mão na barriga. Eu falo, minha senhora, daqui a pouco eu tenho que ficar de 4 para dar a Eucaristia para a senhora. Então, também é um pouquinho de bom senso, né? Aí, falta um pouco, as pessoas não tomam a dose diária de bom senso. O que mais? Débora. A celebração eucarística no sábado, né, a partir do meio-dia, ela já vale para o domingo. Mas isso é só aqui no Brasil ou depende do rito também? O sábado, aliás, o domingo, ele é celebrado de forma solene. Por isso que ele tem já a missa da vigília. Mas essa tradição, e aí é onde entra algumas situações um pouco complicadas, que não seria a partir do meio-dia, seria a partir do tramonto. O que é o tramonto? Quando o sol começa a declinar. É uma tradição, é a tradição judaica. As vésperas de um dia solene começa quando o sol já está no tramonto, para além do monte, né? Quando o sol já está reclinando. Meio-dia o sol ainda está no auge. Então não é só no Brasil, não. As vésperas de uma solenidade, ela é celebrada em todo o mundo e em todos os ritos. Porém, o horário deveria ser quando o sol já está se pondo. Como nós celebramos aqui, eu celebro no sábado, eu celebro 2 missas, 11h15 da manhã e 5 da tarde. 5 da tarde, o sol já está no tramonto. Eu posso celebrar a missa vespertina. 11h15, se eu colocasse a missa das crianças meio-dia, eu celebraria a missa do sábado, porque o sol ainda está no meio do céu. Então não é a partir do meio-dia, é a partir do tramonto, que seria ali por volta de 5 horas da tarde, a partir das 5 horas da tarde. Alguns lugares, por questões pastorais, aí se celebra. Por exemplo, quando eu fui diácono em Palmas, o padre, que eu era diácono, não podia celebrar a missa. O padre tinha 3 missas vespertinas no sábado. Então ele celebrava a primeira às 3 horas da tarde. Então ele já celebrava do sábado, 3 horas da tarde. Ele celebrava a outra às 5 e ele celebrava a outra às 7. Eram distantes, né? Eu era diácono, eu ia correndo com ele para tudo quanto era lado. Quando são por questões pastorais, sim. Quando é por preguiça do padre, não. Padre, boa noite. Eu vi em alguns perfis do Instagram, depois de toda a oração eucarística, e aí por Cristo, com Cristo, em Cristo, e enquanto o Senhor vai dando o cálice com as hóstias consagradas aos ministros, que a gente não deveria se sentar, a gente está em pé, não deveria se sentar para depois entrar na fila da comunhão. E, ao comungar, também não seria certo, entre aspas,
eu voltar para o meu lugar e me ajoelhar, porque ali Jesus já está em mim e não no sacrário. Quer dizer, eu deveria ajoelhar só Ele no sacrário. Ele já estando dentro de mim, eu posso ficar sentada. Isso entra também em tudo isso que o senhor fala, que não é obrigado, ou pessoal? Sim. A postura litúrgica, né, joelhos, oração eucarística em pé, enfim. Existem as normas, mas existem também as devoções pessoais. Como eu dizia, do ato penitencial, a pessoa pode se ajoelhar? Pode, não é proibido. Se enfatiza o Cristo Senhor, não o Cristo me chicoteando. Mas eu posso me ajoelhar no ato penitencial? Posso, não tem problema. Então, esses espaços, né, ou estes tempos que você traz, aí vai muito da questão da pessoa. Por exemplo, tem pessoas que não ficam em pé, aliás, não se sentam enquanto elas não recebem a Eucaristia, por mais que seja longo. Eu morei em Portugal, já no leste de Portugal, já com quase divisa à Espanha. Eles não se sentam, mesmo depois de receber Jesus, mesmo depois de receber a Eucaristia, eles não se sentam enquanto as hóstias não retornam para o sacrário e fecham a porta. O padre ou o ministro, enquanto ele não coloca as hóstias dentro do sacrário e fecha a porta, o povo que já está com o Santíssimo Sacramento dentro de si, não se senta. Mas é uma questão tradicional, uma questão que foi da tradição deles. E isso lá onde eu morei, em Porta Alegre, né? Porque não é Porta Alegre, é Porta Alegre com uma palavra só. Já em Fátima, que eu morei, não é assim. Em alguns lugares eram assim. Então é muito uma questão de cultura que vai passando de geração em geração, que não agride a liturgia, que não agride a teologia, mas em outros também é a devoção pessoal. A pessoa comunga e se ajoelha, ela está num estado de adoração dentro dela. Jesus está ali adorando, então ela pode se ajoelhar? Pode. Por exemplo, minha avó, ou minha mãe até mesmo, quando a gente vai rezar, ela não deixa a gente rezar deitado. Vamos rezar o texto? Vamos. Se arruma, menino, se senta. Nossa Senhora não vai ligar se eu estou falando com ela deitado. Mas, aí é muito mais assim, o nosso escrúpulo é que nos coloca, vamos colocar sentado. Mas aí diz muito também da linguagem do corpo. A minha linguagem corporal diz muito. Por isso que na liturgia a gente tem todos os sentidos do nosso corpo aguçados. A audição, a visão, o olfato, o paladar, o tato. A gente tem tudo isso dentro da liturgia. Né? Por quê? Porque nós estamos com o céu na terra. Mas não é ignorada a nossa humanidade pelo céu. Por isso do incenso, por isso da música, por isso da hóstia que a gente comunga. Então é a nossa humanidade em conta. Mas tem as devoções, a pessoa pode se ajoelhar, não agredindo a liturgia, tá bom, não tem problema não. Só uma curiosidade para vocês, não sei se vocês sabem, por que se usa incenso nas celebrações, sejam elas quais forem, não em algumas, como foi a pergunta dela. Você sabe por que se usava incenso? Não. No antigo Israel, eles faziam sacrifícios de animais vivos. Faziam sacrifício de animais vivos. Imagina a caatinga dentro do templo. E a quantidade de moscas. Então eles usavam os incensos, e era muito incenso, para tirar a caatinga do sangue, né, das vísceras, de tudo mais, porque eles partiam os animais ao meio. E para espantar as moscas.
E aí eles colocaram a teologia dentro desse negócio, que a minha oração suba como um incenso até o Senhor. Mas na verdade era para espantar as moscas. A casula, sabe a casula? A casula é a que o padre usa por cima. Quem usava a casula eram os imperadores. Depois o rito tridentino colocou só aquela pequenininha, que é a casula gótica, a casula romana, mas voltou-se a casula grande, que era o manto dos imperadores. Sabe por quê que os imperadores usavam assim, e os padres, e os bispos, e os papas? Porque eles entravam nas igrejas a cavalo. E aí, para não mostrar o fioscote do cavalo, o manto cobria tudo. Vocês não sabem de onde nascem as coisas. A gente traz assim a sacralidade das coisas, mas onde nasceram, às vezes, é escandalosa. Para não mostrar o fioscote do cavalo, o coitado do padre usava aquele manto gigante. Ainda bem que diminuiu, né? Porque a gente não entra mais de cavalo na igreja. Dentro da igreja. Eles entravam solenemente na igreja, né? Principalmente os... Por quê? Porque a gente tem que entender que a igreja cresce junto com a dimensão imperial também, né? Então, os papas, os bispos, por exemplo, os cardeais são chamados príncipes, né? Por quê? Porque a gente entra também nessa questão de que o papa, ele é chefe da igreja católica, mas ele também é chefe de Estado. Então, ele tem as honrarias de chefe de Estado, né? Só que naquele tempo, eles tinham que andar assim. Então, como os imperadores entravam dessa forma nos palácios, os papas também. Tem uma escada, até babei. Tem uma escada, numa das escadas do Vaticano, que agora não vou dizer qual que é, porque agora não me recordo para onde que ela levava, mas tem uma das escadas do Vaticano, que os degrauzinhos são bem pequenininhos, porque é por onde entravam os cavalos. Se você faz um degrau assim, os cavalos têm um pouco mais de dificuldade de entrar. Mas se você faz uma rampa com um degrauzinho menor, é porque ali passavam os cavalos. É por ali que o Papa entrava para ir passar para a casa dele. E entrava cavalo. Levava o Papa até lá, depois o cavalo voltava para a casa dele. Aí descia. Boa noite. Meu nome é Tatiana, tudo bem, gente? Primeiro quero agradecer a oportunidade, padre, eu me sinto recatequizada cada vez que eu participo não só da sua missa, mas essa oportunidade para mim é muito importante. Obrigado. Eu tinha muitas perguntas para fazer, porque tem muitos mitos da época da minha catequese, como, por exemplo, se você morder a hóstia, sai sangue. Enfim, não vou fazer essa pergunta, pode deixar. Padre, uma vez eu participei de um cerco de Jericó numa determinada igreja, e aí o padre convidado não pôde ir. Quem andou com o Santíssimo foi o ministro da Eucaristia. Isso é válido ou isso é proibido? Você pode nos explicar melhor? Obrigada. Ainda bem que você não me falou onde era a igreja. Mas eu vou responder a sua primeira pergunta. Pode morder ou não a hóstia? Meu corpo é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Então, se é verdadeira comida, eu tenho que entender o que Jesus quis dizer. Então, posso morder? Posso. Eu até, às vezes, minha mãe, não sei se minha mãe está assistindo, mas às vezes ela fala, eu acho tão feio aqueles padres que comem. Mas é porque, mãe, a gente coloca, às vezes, um pedaço de osso desse tamanho na boca. A gente parte, mais que a gente parta ela bem pequenininha, a gente vai... Minha avó dizia que quando ela foi receber a primeira Eucaristia, nem cuspe ela podia engolir, nem saliva. Não era? Tá, respondendo a sua pergunta mais pontual, em hipótese alguma, o ministro devidamente investido como ministro extraordinário da Sagrada Eucaristia, ele pode transportar o Santíssimo Sacramento de um lugar para o outro? Pode, porém, em hipótese alguma, exposto. O ministro, ele pode transportar o Santíssimo Sacramento do sacrário para o altar. Ele tem um ministério para isso. Porém, em hipótese alguma, ele pode transportar
exposto. Por quê? Porque a exposição do Santíssimo Sacramento requer a bênção antes do recolhimento. E quem é que dá a bênção antes do recolhimento? É só o ministro ordenado, o diácono, o padre e o bispo. É por isso. Então, a concatenação da coisa, a exposição do Santíssimo Sacramento requer bênção para a conclusão daquele rito. E só quem pode dar a bênção é o ministro ordenado. Então, só quem pode transladá-lo expostamente é o ministro ordenado. O ministro da palavra, o ministro da Eucaristia, jamais pode. Tanto que o ministro, quando vai dar a Eucaristia para vocês, eles vão com ele coberto, inclusive, aqui pelo menos eu priorizo isso, eles vão com ele coberto ainda com um paninho por cima, não sei se vocês perceberam. Eu não vou. Por que o padre é enxerido desse jeito e nós temos que... Uma ministra um dia perguntou para ela, eu só fiz assim, coloque-se no seu lugar. Porque você não tem o que eu tenho. Não sou melhor do que você, mas eu recebi um sacramento que você não recebe. Primeiro, que você é mulher. Segundo, que você não recebeu esse sacramento da ordem. Então, eu não preciso levar o Santíssimo Sacramento com o pano coberto, porque eu posso expô-lo. O ministro não pode. Obrigada, padre. Nada. Não foi você não, né, Tati? Foi você não, né, que fez isso. Estou brincando com você, filho. Boa noite, padre. Boa noite a todos. Eu confesso que eu fiquei ali agoniada, querendo que alguém fizesse alguma das 1000 perguntas que a gente tem, né? Eu e todo o pessoal da acolhida ali. Uma das perguntas, eu vou fazer 2, mas dá para responder em uma só, tá? Na procissão de entrada, quando entra a cruz, o que nós devemos fazer na entrada da cruz? E ao sair, a gente pode ficar de costas, já dando tchau para todo mundo, enquanto a procissão está saindo. O que a gente deve fazer na procissão de saída? Existem algumas pessoas que fazem o sinal da cruz. De onde vem isso? Vem da procissão quando se tem bispo. O bispo, quando ele entra na procissão de entrada, ele entra traçando o sinal da cruz para as pessoas. Você faz o sinal da cruz porque ele está abençoando o povo. A cruz processional, ela não precisa ser reverenciada com outro sinal da cruz. O Vaticano II fala de duplicidade de sentidos. Você já está contemplando a cruz, então você não precisa traçá-la sobre você. E a procissão de saída deveria ter o respeito litúrgico. A procissão da saída, enquanto está saindo, ainda não acabou a celebração. Então, quem está aqui não é hora de ficar no fuá. Por isso que no comecinho eu falava, calma, espere a procissão de saída sair. Por quê? Porque a missa vai terminar lá no fundo, os acólitos e coroinhas sabem, quando eu falar para eles, bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. E aí o povo, quando termina a procissão, aí sim termina a missa, para eles. Manuela. Boa noite, padre. Boa noite. O senhor citou alguns ritos e eu queria saber se é permitido a gente participar de alguns ritos diferentes, se a comunhão é válida e se são, como a gente consegue identificar quais são válidas ou não? Então, existem alguns ritos que eles não estão em comunhão com Roma, não estão em comunhão com o Papa, principalmente os ritos ortodoxos. Eles não estão em comunhão com o Papa, porém eles celebram validamente. Sacramentos, por exemplo, nas igrejas ortodoxas que não estão em comunhão com o Papa, eles celebram validamente. Mas existem hoje uma gama muito grande de igrejas que
trazem, porque abrir uma igreja, você vai no cartório com CNPJ e você abre uma igreja. E mesmo que você coloque Igreja Católica, você não pode colocar a Igreja Católica Apostólica Romana, porque essa já tem CNPJ próprio, vamos dizer assim, né? Mas infelizmente existe Vétero-Católica, Vétero-Testamentária, blá, 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 blá. E a grande maioria dessas igrejas que se abrem, que são abertas assim quase que diariamente, não estão em comunhão com Roma. Então, além dessas não estarem em comunhão com Roma, não celebram validamente. Então, você vai quase que para uma igreja protestante muitas vezes. Agora, existem as igrejas que, não estando em comunhão com Roma, celebram validamente. O direito canônico, ele tem lá a lista de igrejas que têm celebração de sacramento válida, porém não estão em comunhão com Roma. Então, existe lá algo. Existem aquelas que, por exemplo, estão em desobediência. Principalmente aquelas que insistem em celebrar muitas vezes no rito de Lefebvriano, que foi aquele grupo de pessoas que não aceitou o Concílio Vaticano II. Então, padres, bispos, diáconos, que poderiam validar, poderiam celebrar validamente, teriam tudo para estar em comunhão com o Papa, porém estão em desobediência. E aí é uma grande questão que a gente precisa perceber, porque para que nós não sejamos enganados, hoje a gente tem facilmente o site da Arquidiocese de São Paulo. Digita lá. Digita a igreja, digita o padre, digita o horário da missa. Se tem uma missa particular, a missa litúrgica já grita nessa hora. Uma missa em determinado lugar, meio quase que nas catacumbas, meio que escondido. As pessoas, onde você vai? Eu vou na missa. Você não está na China para celebrar desse jeito. Então é preciso ter muita prudência, porque você pode estar fazendo com quem está em pode estar fazendo comunhão com quem está em desobediência. Obrigada, padre. Aí, uma boa consulta, como diz, né, dar um Google antes é melhor. Padre, a gente já alcançou o horário, mas tem mais pessoas para perguntar. Tem algumas pessoas, umas perguntas, duas perguntas. Duas perguntas, ok. Boa noite. Rubem. Em relação à adoração, quando o padre vai passar com o Santíssimo, o fiel ele pode tocar no ostensório? E a minha outra pergunta é, ao final da adoração, o certo é falar digníssimo sacramento ou diviníssimo sacramento? É uma questão de língua portuguesa. Começo pela segunda. Quando a gente coloca o íssimo, a gente já está colocando o superlativo. Só Deus é diviníssimo e só Deus é digníssimo. Então, o correto ao qual a oração é diviníssimo sacramento. Mas o superlativo no digno, você é digno, mas só Deus é digníssimo. Então, na questão da língua, seja o digníssimo, seja o diviníssimo, você não estará errando, porque você está usando dentro da língua portuguesa o superlativo. Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. O correto, vindo do latim, da oração oficial vinda do latim, é o diviníssimo. Deus é divino. Quanto ao toque no Santíssimo Sacramento, eu tenho os meus minhas ressalvas em relação a isso, porque olha como o padre vai na procissão do Santíssimo Sacramento. Túnica, estola, capa e véu. O arredo litúrgico da veste para mostrar o diviníssimo que está ali.
Porém, você, se participou, você que está na adoração e acabou de receber a hóstia consagrada, você recebeu na sua mão ele mesmo. Você colocou ele na boca e ele está em você. Pode tocar, não pode tocar? É mais uma questão de zelo, porque tem pessoas que às vezes, ao tocar, por exemplo, eu já participei de procissões de adoração, principalmente na muvuca das pessoas, que às vezes eu tinha que fazer assim com o ostensório, porque a pessoa põe a mão, segura e tá de furando, né? Mas não vou fazer isso. Mas é mais por uma questão de zelo. É mais por uma questão de zelo do que proibição, né? E aí a igreja educa pela imagem, a igreja educa pelos sinais. Se você olha o padre carregando o ostensório com todos os paramentos, você vai sentir até assim quase que um medo de tocar, porque olha como o padre está tocando. Mas que por outro lado, há poucos minutos atrás você teve ele na sua mão. E você pegou e pôs ele na boca. Ou recebeu diretamente na boca. Então é muito mais uma questão de zelo do que proibição. É mais zelo do que proibição. Então, é proibido tocar no Santíssimo, quando ele passa no altar? Porque você acabou de recebê-lo na mão para comungar. Não tem proibição nenhuma. Agora, por exemplo, eu vivi uma situação muito delicada e eu tive muito receio, muito medo de fazer de ver uma bagunça. Eu fui em Natal, o bispo, que era antes, porque agora ele se tornou emérito, é um novo bispo, ele tinha decretado que em todas as missas deveria-se ter comunhão nas duas espécies. Natal não, Teresina, desculpe. Comunhão nas duas espécies, ou seja, no corpo e no sangue de Jesus. Quando você está numa igreja em que as pessoas têm uma ordem, né, de vir uma a uma, o risco de cair o sangue de Jesus é muito menor. Mas eu fui numa celebração campal. Era na frente da catedral. Era um dia lá, que agora não me recordo o que estava sendo celebrado. Mas era cheio. E era o bispo celebrando. E a comunhão foi nas duas espécies. Só que quem dava? Não tinha gente para todo mundo. Então, era o padre e quem segurava o cálice, com a autorização do bispo. Naquele momento era um ministro da Eucaristia. Então, assim, uma gota que cai, né? Uma gota que poderia cair naquela praça. Ou na muvuca, de passar um lugar, um podia esbarrar num cálice e o cálice cair tudo. Mas se não bastasse, estávamos no auge daquela ferida da igreja em relação à pedofilia. No meio da missa ainda teve manifestantes com faixas, dizendo padres pedófilos, não sei o que lá. Se eu fosse o bispo, eu tinha proibido aquilo ali. Não manifestar, não tinha como proibir. Mas se eu fosse ele, eu não teria permitido de ser nas duas espécies. É muito mais uma questão de zelo do que de proibição. Padre, a questão do incenso. Por que o padre incensa o altar, o ambão antes do evangelho, o povo? O povo não é, geralmente, às vezes são os acólitos. Por que tem esse rito? Por que isso faz parte da liturgia? Nós incensamos a presença de Cristo. O Senhor esteja convosco. Então eu incenso a Assembleia porque o Cristo está no meio de nós. Eu incenso o Evangelho porque é o próprio Cristo que fala. Eu sou incensado porque eu sou o próprio Cristo que celebra. Eu incenso o altar porque o altar é Cristo. Mas o incenso é para
levar a oração ao céu? O incenso é para dar a solenidade à presença do Cristo. Mas pode ver, eu incenso a cruz, 3 de 2. Eu incenso o altar, 3 de 2. Eu incenso o ambão, 3 de 2. Me incensam, 3 de 2. O povo, 3 de 2. Eu incenso a imagem, 2 de 2. Porque é uma imagem que representa algo, não é o próprio algo. Entende? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se Ele está no meio de nós, são 3 de 2. Mas a imagem é sagrada, é sacra, imagem sacra. Mas ele é apenas um sinal de algo que representa, e este algo está no meio de nós. Então aqui é 3 de 2, lá são 2 de 2. E o Santíssimo Sacramento, quando está, é 3 de 3. Porque aí é a própria presença eucarística. 3 de 3. Que aí quando o menininho está aqui, são 3 de 3, e não 3 de 2. Não é uma presença escondida, mas é uma presença revelada do Santíssimo Sacramento. A primeira pergunta é por que não se usa mais o véu durante a missa? E porque, tipo assim, se tem... Pera lá, deixa eu me organizar aqui. Na hora da comunhão, tem vezes que não convém comungar. Ou porque a pessoa pecou, ou porque ela não quer comungar. Mas, tipo, tem algum momento em que você simplesmente, tipo, eu me atrasei na missa, então não vou comungar, ou eu comi antes da missa e eu não vou comungar. Tá certo ou simplesmente não teria problema você fazer a comunhão? A questão do véu, ele não foi abolido. Ele perdeu um pouco do sentido. Por quê? A dimensão do véu, ele tem a dimensão do que as mulheres judaicas faziam. As mulheres judaicas, elas andavam com o véu, isso é tradição de Israel, né? Elas andavam com o véu para todos os lugares. E elas só tiravam o véu diante do esposo. Pode ver que a mulher pecadora, quando chegou diante de Jesus para lavar os seus pés, ela lavava com as lágrimas e enxugava com os cabelos. Essa é a dimensão de que ali, aquela mulher tinha encontrado em Jesus o esposo da sua alma. Então o véu, ele tem esse sentido. Se eu vou ao encontro do meu esposo, eu não preciso usar o véu. Ele foi abolido? Não, não foi abolido. Manu, está ali com véu. Então, existem pessoas que têm essa dimensão de usar o véu. Ela não foi abolida. Ela perdeu o sentido aprofundando na dimensão teológica e histórica. Se eu vou ao encontro dele, eu não preciso do véu. Tanto que a mesma tradição os islâmicos têm. A mulher islâmica, com a burca, ela só tira o véu quando ela está na intimidade com o marido. Por quê? Porque o cabelo da mulher, para as tradições antigas, era o sinal da sensualidade da mulher. E quem é casado, homem aqui, se você não é desligado disso, você sabe, a partir do cabelo da sua esposa, em que estado ela se encontra dentro do ciclo menstrual dela. O cabelo revela isso. É questão humana. Como que ela põe o cabelo? Nós somos animais, né? Então a mulher, quando está no cio, a gente sente. Me desculpe falar, mas é isso, é mesmo. Então, a questão do véu, ela tem esta conotação. Tanto que o bispo que usa o solidel, ou seja, só para Deus, ele vai com a mitra,
num determinado momento ele só fica com o solidel e na hora da consagração ele tira o solidel. Porque ali ele está tirando tudo que representa uma falta de intimidade com o esposo da alma dele. O bispo tira o solidel, né? Justamente para mostrar, naquele momento, ele está desnudado diante do esposo da alma dele ali. O bispo faz isso. Aí, com o passar do tempo, a história, a teologia, o entendimento da coisa. Então, não foi abolido, né? Tanto que tem pessoas que vão ao encontro do Papa, as mulheres, né? E elas vão com véu. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é o vigário de Cristo. Mas outras não vão. Se coloca o véu aqui, não tem problema, né? Não existe uma norma de proibição, não existe uma norma de obrigação. No sentido do que realmente ele representa. A sua segunda pergunta qual era? Se, quando uma pessoa, por exemplo, se atrasou durante a missa ou comeu. Então, a pessoa ela precisa ter uma dimensão de participação. Para que eu receba a Eucaristia, eu preciso ter participado daquele ambiente. Eu preciso ter participado daquela assembleia. Eu preciso ter participado daquele momento celebrativo. E o momento celebrativo tem um começo. Se eu cheguei atrasado, eu posso comungar somente na hora do... Eu cheguei para o Evangelho, então eu posso comungar? É uma visão completamente deturpada do que a teologia diz. A missa é, antes de tudo, participação. Se eu não cheguei a tempo, por qualquer motivo que seja, eu não deveria comungar, porque eu não participei do todo. É a parte no todo e o todo na parte. Eu não deveria comungar. Não existe um momento que você pode comungar e um momento que você não pode comungar. Não existe. O que você deve fazer? Participar. Porque a comunhão, ou seja, receber Jesus na Eucaristia, é fruto de, antes de tudo, uma pessoa que se sentiu acolhida. Veio. Vai para um coração que foi perdoado, que sentiu perdão, ato penitencial. Que colocou as suas intenções na oração inicial. Que sentou e ouviu a palavra de Deus. Que respondeu com o salmo. Que manifestou a sua gratidão pelo Evangelho. Que entrou em comunhão com Cristo na homilia. E assim sucessivamente, toda a parte. Então, não é só a Eucaristia pela Eucaristia. É participação. Porque lá dentro está a hóstia consagrada, está Jesus Eucarístico. Presença real. É Deus que está dentro do sacrário. Mas se eu não participo do mistério eucarístico, eu não deveria recebê-lo. Aí, o que eu aprendi foi que tem que fazer jejum 1 hora antes da missa para poder comungar. Isso ainda isso tem alguma coisa a ver? Ou... Então, é mais uma norma educativa do que um erro, caso você não faça 1 hora. É mais uma questão educativa. Você acabou de sair do churrasco que você vai para a missa. Na hora que você recebe, você ainda solta um arroto com gosto de churrasco. É feio, né? É mais uma questão educativa. E principalmente porque, assim, é dar o tempo de preparação para aquilo que eu vou viver, que é a missa. Mas tem momentos que a gente não consegue. Por exemplo, domingo. Eu não tomo café antes da missa das 9. Eu vou comer alguma coisa quando a missa das 9 termina. Mas em meio-dia já tem outra. Então não dá. Se eu fosse fazer o jejum eucarístico, eu só iria almoçar depois da missa do meio-dia. Por quê? Eu não consigo comer de manhã. Então eu não consigo sentar para tomar café e comer antes da missa das 9. Não consigo. Vai me dar fome naquele intervalo entre as duas missas. Só que aí a missa termina 10 e pouquinho, tem ali o encontro com as pessoas,
Quando eu vou para comer, é mais de 11 horas. Só que a missa começa meio-dia. É uma questão de bom senso. Mas muito mais uma questão educativa. Isso está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele vai falar da mesa, quando ele vai falar o comungarem devidamente. Por quê? Porque o povo de Corinto, eles viviam nas festas, sacrificando inclusive carnes aos ídolos. Então São Paulo vai lá e ratifica. Aí fundamentalistas usam disso e colocam dessa mesma maneira. 1 hora antes é um tempo propício? Sim. Se você consegue fazer, ótimo. Mas se você não consegue, fique na paz. Não é porque você fez querendo, você não conseguiu. Eu vou para a missa do meio-dia com a minha consciência tranquila de não ter guardado o jejum eucarístico. Mas na missa das 9 eu guardei uma noite inteira de jejum eucarístico. Eu não comi nada até a missa das 9. É muito mais educativo do que normativo. Então a gente finaliza. Nós queríamos agradecer a você, Padre, pela sua generosidade em nos enriquecer com o seu conhecimento, tirando as nossas dúvidas. E vamos aplaudir. Obrigado. Aqui eu deixo para você uma coisa, mas não abuse. Vou falar uma coisa, mas não abuse. Aqui não é um convidado, é o pároco de vocês. Aproveitem enquanto ele está aqui. Tá bom? Não fique só. Vou continuar perguntando. Não, mas o padre também tem que descansar, né? E vocês também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado, minha gente. Deus abençoe.